Time que quer ser campeão não pode ter esse tipo de apagão. Roda a vinheta e bora falar de Galo. Tudo bem, pessoal? Um grande abraço a você que me acompanha em mais um vídeo aqui no canal do Frossar. Hoje é quinta-feira, dia 1º de agosto de 2024, está no ar mais uma edição do Cabeça Fria. A nossa análise aqui no canal, sempre publicada no dia seguinte aos jogos, dos jogos do Atlético. Hoje vamos falar de CRB 2, Atlético 2, jogo da ida das oitavas de final da Copa do Brasil de 2024, a volta na semana que vem, na Arena MRV em Belo Horizonte. Vamos lá, antes de a gente falar sobre o jogo, aqueles pedidos de sempre. Se você está me assistindo e ainda não é inscrito no canal, me dá essa moral, inscreva-se aqui embaixo, é rapidinho, gratuito e me ajuda demais. Ajuda também deixando o like, mandando esse conteúdo para os seus amigos, naquele grupo de WhatsApp aí do Galo que eu sei que você tem. E também, caso queira apoiar ainda mais o meu trabalho, considere se tornar membro do canal. São 3 categorias, é só clicar em Seja Membro aí embaixo. A primeira é R$ 4,99 por mês, não vai te comprometer e vai apoiar o meu trabalho. Tem a categoria de sócio e também de sócio patrocinador, é só clicar em Seja Membro aí embaixo do título e olhar as opções, beleza? Vamos lá então, pessoal, falar desse jogo, porque, obviamente, assim, o resultado não é dos piores, pensando no mata-mata de ida e volta, né? Mas pelo contexto é um resultado que incomoda, pela forma como a gente tomou os 2 gols e pelo comportamento do time também, depois que tinha um jogador a mais, né? Por não ter conseguido virar o jogo. Chegou a virar, mas o gol foi anulado, mas tem bastante coisa pra gente analisar dessa partida. Antes, deixa eu comentar um negócio aqui. Eu acho que foi o jogo em que as coisas ditas no como os caras vêm aqui do canal mais aconteceram de forma clara na partida, né? Quem assistiu Como os Caras Vêm, que a gente gravou com o Dairone Lima, torcedor e setorista do CRB, sabe que tudo que ele falou aconteceu no jogo exatamente igual, assim, impressionante. Ele disse que o CRB faria uma pressão muito grande no início do jogo, em busca de gols ali no início da partida. Com 7 minutos do primeiro tempo estava 2-0 para o CRB. Ele explicou muito bem como que funcionava a marcação individual da equipe do CRB, com perseguições. Foi exatamente o que a gente viu e acho que o Atlético em grande parte do jogo teve dificuldade para sair dessa marcação. E até os lances ali de gols do Atlético, né, ou de questões ali que ele apontou como problemas nessa marcação do CRB que o Atlético poderia explorar, a gente também viu acontecer no jogo. Então, fica os parabéns aqui, porque o Dairone sabe muito do time dele, realmente, o que ele descreveu foi exatamente o que aconteceu. E vamos lá, então, analisar essa partida. O Atlético foi a campo com o Matheus Mendes no gol, uma linha de 3 que tinha, de fato, 3 zagueiros, né? O Lianco atuando ali como um zagueiro pelo lado direito, o Bruno Fux como zagueiro central e o Júnior Alonso pela esquerda. 2 volantes, sendo que o segundo, que era o Franco, jogou bem avançado, né? Inclusive foi ele que sofreu o pênalti do nosso primeiro gol. O Otávio era o primeiro homem, o Franco esse segundo homem e o terceiro homem era o Bernard, né, que praticamente não jogou, foi muito bem marcado e não conseguiu sair dessa marcação fixa ali, né, de um jogador que ficou na cola dele o jogo inteiro. Scarpa de um lado, Arana do outro, Paulinho e o Hulk na frente. O Hulk sentiu logo aos 15 do primeiro tempo e foi substituído pelo Eduardo Vargas. Bom, o jogo começou. O Atlético já tem a primeira chance clara de fazer um gol logo aos 3 minutos, numa jogada em que a defesa do CRB sofre um baque ali, um desencaixe, justamente em função da marcação individual. Marcação individual, ela dá certo se não houver nenhuma ruptura, né? Se não houver nenhum drible, se não houver nenhuma tabela que deixa o marcador para trás, porque quando isso acontece, pode acontecer de um jogador aparecer livre. Foi o que aconteceu aos 3. O Arana recebeu uma bola, um passe diagonal ali e ficou em ótimas condições para finalizar. O goleiro do CRB saiu do gol, o Arana deu uma cavada e a bola saiu, né, por cima do travessão. Foi a primeira chance perdida pelo Atlético. Chance perdida número 1. Nesse vídeo eu vou enumerar aqui as chances que o Atlético perdeu. E aqui, sem falar que foram chances claríssimas perdidas, eu não vou fazer esse juízo de dificuldade dos lances, tá? Isso aí eu vou deixar para vocês. Mas eu vou enumerar aqui as chances de gol que o Atlético teve e não converteu em gol. E aí cada um avalia como quiser. E, essa foi uma chance clara, essa, tudo bem o cara ter perdido. Essa do Arana eu não acho que é aquela chance claríssima. Ele tá distante do gol, o goleiro sai, ele faz ali uma das coisas que eram possíveis naquele momento, que foi justamente cavar
aquela bola e ela acaba saindo. Não acho uma chance, meu Deus, inaceitável, o jogador profissional não pode perder um gol desse, realmente não acho, mas não deixa de ser uma oportunidade de gol criada e não convertida. O famoso quem não faz leva aparece mais uma vez, como aparece com bastante frequência nos jogos do Atlético. O Galo perde uma chance aos 3, toma um gol aos 4. Vamos analisar a primeira jogada que originou o escanteio, né, que gerou o gol do CRB. É uma tabela ali pelo lado direito, nessa composição defensiva com 3 zagueiros, né? Quem atuava pelo lado direito da zaga era o Lianco, que é zagueiro, e ele não tem como principal característica a velocidade. Não é o zagueiro mais lento do mundo, mas é um zagueiro que tem outros atributos como principais ali no jogo dele, e aí o CRB encaixa uma tabela, a bola entra nas costas do Lianco, ele até consegue uma boa recuperação e evita a finalização do jogador, trava a finalização do jogador, cedendo assim o escanteio. No cruzamento, gol de cabeça do William Formiga. Vamos lá, primeiro o seguinte, sobre essa situação da defesa. Eu vi muita gente falando sobre a situação do Saravia, que o Saravia não pode ficar fora desse time, e o Milito até foi questionado sobre isso na entrevista coletiva. Eu tendo a concordar pelo seguinte, uma zaga com Lianco, Fux e Alonso, ou Lianco, Batalha e Alonso, é uma zaga lenta, no geral. E o problema de você jogar com uma zaga lenta é quando você joga com uma zaga lenta que joga muitas vezes em linha alta e que em alguns momentos vai precisar correr para trás, né? Ou vai precisar encarar ali um atacante na velocidade. Quando você joga com uma zaga mais lenta, como a gente tinha quando fomos campeões da Libertadores em 2013, Hever e Leonardo Silva passavam longe de ser zagueiros rápidos, né? Só que quando essa zaga ela tá bem protegida, dificilmente esses caras vão precisar correr para trás e precisar disputar corrida com o atacante adversário. Só que o time do Milito joga com linha alta, é um time que tem muita vocação ofensiva, é um time que em alguns momentos perde algumas bolas no meio campo e fica em situação de meio que mano a mano ali, a quantidade de atacantes é a mesma da quantidade de zagueiros ou parecida, e isso me preocupa. Eu acho que nem foi o caso ontem especificamente, tá? O Atlético não tomou gols porque pelo menos o lance exato do gol não teve a ver diretamente com isso, né? Não foram transições, que o zagueiro não conseguiu acompanhar o atacante, nada disso. Só que esse lance especificamente é um lance que acende um alerta assim na minha cabeça de que, pô, talvez realmente seja melhor a gente deixar o Saravia ali pelo lado direito da defesa, tá? E antes que a gente entre aqui nesse discurso que muita gente leva para esse lado do, pô, mas o problema é 3 zagueiros. Gente, como bem explicou o Edu Panzi na Itatiaia, e é importante a gente deixar claro aqui também, o Atlético faz uma saída com 3 zagueiros, e ontem tinha 3 zagueiros de ofício na escalação inicial, né, nos 11 ali, mas marca com linha de 4. O Atlético marca com a linha de 4 que vocês estão mais que acostumados, só que sem os jogadores nas posições que vocês estão acostumados a bater o olho e olhar, o lateral direito na direita, o lateral esquerdo na esquerda e 2 zagueiros. Mas quando o Atlético está sem a bola, o time se comporta como uma linha de 4. O volante afunda e faz um zagueiro por dentro, como o Otávio fez ontem em vários momentos. Só que o que acontece nesse caso? Como o Panzi também explicou muito bem, aliás, fica o elogio aqui, porque ele é um baita comentarista. Estou de olho aqui nas Olimpíadas, porque a Rebeca está disputando ali o ouro com a Simone Biles. O que acontece é que quando você tem 3 zagueiros compondo essa linha de 3 e o time se posiciona para defender na linha de 4, quando não tem a bola, você tem esse zagueiro, que nesse caso foi o Lianco, como já foram outros, né, jogando pelo lado direito, ocupando um espaço lateral do campo que muitas vezes vai pegar um jogador adversário que tem muita velocidade. E aí é o perigo, como foi nesse lance. Os jogadores do CRB conseguiram tabelar e encaixar uma bola nas costas do Lianco, que ele até foi bem na recuperação, como eu disse, mas teve que ceder o escanteio. E aí na cobrança do escanteio sai o gol do CRB. Então assim, me preocupa o Atlético usar essa linha de 3 zagueiros sem um jogador rápido, né? O Rômulo aparentemente perdeu um pouco de espaço com o Milito, é o zagueiro mais rápido que a gente tem no elenco hoje. Um zagueiro rápido que a gente tinha, mas resolveu negociar, era o Gemerson, né? O Gemerson, sim, tem uma recuperação acima da média de velocidade ali para zagueiro. Então, eu tendo a concordar com a galera que diz que o Saravia não pode perder a posição nesse time, porque ele tem uma boa leitura defensiva e ele é veloz, bem mais veloz do que todos os zagueiros que a gente tem no elenco. Dito isso, o gol sai numa bola aérea,
numa bola que vem muito bem cruzada, tem um mérito claro do time adversário, mas uma bola que o atacante, ou o jogador que ataca a bola, né, o William Formiga, consegue o cabeceio entre os dois zagueiros do Atlético, o Lianco e o Alonso. A bola passa por cima do Lianco, ele não consegue fazer o corte, e o Alonso tá ali mais colado no jogador do CRB, mas também não consegue. Vocês vão lembrar do Levir, que falava que bola aérea é 50-50, né? Um dos dois vai ganhar, ou quem tá tentando cabecear pra frente, ou quem tá tentando cabecear pra trás. Então é 50% de chance de cada lado. Mas, cara, não pode ser assim, né? O zagueiro, ele tem que ganhar mais do que 50% dessas bolas. Eu até acho que ganha, mas quando a gente toma um gol de bola aérea, é impossível não lembrar dos zagueiros que a gente já teve absolutos nessa bola. Eu sempre sou um crítico desse tipo de jogada, porque para mim o zagueiro ele tem que ocupar o espaço no alto antes da bola chegar. Não adianta subir junto com o atacante ou o zagueiro adversário que está cabeceando. Tem que ser o dono absoluto ali daquele espaço. Como faziam com brilhantismo o Hever e o Léo, eu diria que o Léo até mais, né? O Hever também era absurdo pelo alto, mas o Léo, eu já falei isso aqui no canal, foi o zagueiro que eu vi jogar no Atlético na minha vida, que eu vi jogar em loco, mais decisivo por cima, assim, na bola aérea ele era absurdo realmente, porque tinha essa noção de ocupar o espaço já na trajetória da bola. É o zagueiro que preenche o espaço e já sobe, quando a bola chega ele já tá lá, não adianta subir junto. E o Atlético vem sofrendo nas últimas temporadas com esse tipo de jogada. Eu até acho que vem sofrendo menos. Já tivemos momentos mais críticos de gols por cima, mas vem sofrendo e mais uma vez sofreu um gol pelo alto numa bola que entra entre dois zagueiros, e são zagueiros, e a gente acaba sofrendo o primeiro gol assim. É algo que precisa ser trabalhado e não é de hoje. Eu tenho certeza que é trabalhado, precisa ser trabalhado cada vez mais, porque tomar gol de bola aérea realmente incomoda. E muda completamente o jogo, né? A gente sabe que a bola parada muda jogo, ganha jogo, decide classificação, decide campeonato. E realmente dá uma sensação muito ruim quando você toma mais um gol assim. Só que essa sensação fica pior ainda quando um minuto depois você toma outro gol. E a gente tá falando aqui dos problemas do Atlético, do calcanhar de Aquiles do time, né? Eu já falei muitas vezes aqui nesse canal que a recomposição defensiva do Atlético em vários momentos da temporada me incomodou, e a marcação na frente da área em vários momentos me incomodou. Só que alguns gols que a gente sofre, eles acontecem simplesmente porque esse time do Milito, ele não pode se dar ao luxo de errar passe no campo de defesa. É assim, é quase que um suicídio quando isso acontece, mais do que outras equipes. Porque o Atlético, como também muito bem explicou o Panzi, né? Eu tô citando o Panzi aqui várias vezes porque eu vi uma análise dele sobre o jogo e eu concordo muito e eu acho ele muito bom comentarista, então é importante dar os créditos. O Atlético faz a saída de três, né? Os três zagueiros, só que no jogo de ontem, como já aconteceu em outros jogos, à frente dos três zagueiros só tem um jogador mais posicionado defensivamente, que é o Otávio. O segundo volante, que é o Franco, ele jogou bem mais à frente. E aí, quando o Atlético tem a bola, eu já falei isso aqui também no canal, nas minhas análises, o time do Milito tem uma vocação ofensiva já natural. O time dele, quando tem a bola, já naturalmente se projeta para atacar. E é assim que tem que ser mesmo, né? Não faz sentido um time que tem a bola e tá pensando em se defender. Você tem a bola, você tá pensando em como você vai fazer para, trocando passe, chegar no gol adversário. Só que quando você perde a bola, o problema é esse. A sua defesa ela não tem uma recuperação tão rápida, ela não tem uma cobertura tão forte na frente da área. Foi exatamente o que aconteceu no segundo gol, né? O Atlético erra uma saída ali, salvo engano, era o Scarpa com o Franco, tentando sair ali numa tabela. O jogador do CRB divide com o Franco, eles ganham a bola. E no momento que o jogador do CRB consegue o domínio e olha para o gol para finalizar, o Léo Pereira, que foi quem fez o gol, aliás, excelente chute, muito mais mérito do Léo Pereira na finalização especificamente do que qualquer coisa. Só tem atrás dele os zagueiros. Não tem um volante ali para minimamente combater, tentar atrapalhar o jogador do CRB. Mais um lance que a gente vê o time adversário tendo um espaço para finalizar. Só que nesse caso é até difícil a gente acusar o time do Atlético de falta de marcação na frente da área ou qualquer coisa do tipo, como eu já fiz aqui em várias ocasiões, porque o Atlético tinha a bola até 3 segundos antes, 2 segundos antes da finalização, e o time está se projetando para ir ao ataque. Então, no momento que eles recuperam a bola, o Otávio está bem na frente da linha da bola, ele não está atrás para tentar incomodar esse jogador. Então, não existe errar passe na defesa, esse time do Milito. Isso é mortal, isso é pedir para tomar gol, e foi o que aconteceu. E aí a gente entra
no ponto, que foi o que o Milito destacou, mostrou incômodo na coletiva, na primeira resposta dele, salvo engano. Eu vou até destacar aspas dele aqui. Ele falou o seguinte: a concentração deve ser máxima desde o minuto 1. O futebol ensina que não existe time mais forte que o outro. Tem que mostrar. É melhor? Demonstra. Na prévia não existe. Temos que ter a humildade de jogar cada partida com a mesma concentração. Porque isso que aconteceu no segundo gol, e aí nós estamos falando de um time do CRB que abre um 2-0 em casa com 6, 7 minutos do primeiro tempo, muda totalmente o cenário e, assim, poderia ter sido bem pior o final, né? O final foi um 2-2 que nem é mau resultado. Mas, cara, é reflexo de desconcentração clara. O primeiro gol, beleza, a gente pode analisar como eu fiz aqui, a jogada que resultou no escanteio, a gente pode até falar que foi um erro a não entrada do Saravia e sim do Lianco como zagueiro pela direita, porque ali jogam atletas rápidos e o Lianco não tem uma recuperação tão boa quanto o Saravia, a gente pode analisar tudo isso. Só que o segundo gol é uma clara desconcentração, né? Qualquer time que perde uma bola no seu campo de defesa vai ter dificuldades, especialmente um time tão ofensivo como é o do Milito, que já estava perdendo o jogo naquele momento e que estava tentando se lançar para buscar um empate. Então não existe essa opção, tem que ter um puxão de orelha ali mais forte realmente em relação à concentração para que isso não volte a acontecer, porque um apagão em mata-mata é inadmissível. Não existe você tomar 2 gols em 2 minutos, né, nos 7 primeiros minutos do jogo, num jogo de mata-mata, porque se for um adversário mais qualificado, se for uma fase mais final de um jogo, se for um jogo da volta, né, dependendo do cenário, não vai dar tempo de buscar, amigão. Nesse caso deu, se Deus quiser vai dar, e o Atlético vai conseguir essa classificação em casa, eu estou muito confiante, mas deu tempo porque aconteceu no inicinho. Esse tipo de apagão aí, meu amigo. Sabe quem teve um apagão de alguns minutos e, meu Deus, o que aconteceu? O Brasil, quando tomou 7 para a Alemanha no Mineirão na Copa do Mundo, das derrotas mais vergonhosas da história do futebol mundial. Então, assim, marca mesmo e no mata-mata o futebol não perdoa. Então, que fique essa principal lição aí, que é em relação à concentração, desde o minuto 1, como disse o Milito, porque em mata-mata não dá tempo de você se recuperar sempre, e que bom que nesse caso vai dar. Aos 15, o Hulk sai do jogo e entra o Eduardo Vargas. E vou te falar que para esse jogo especificamente, não foi ruim a substituição, porque o Vargas é um jogador que se movimenta muito, é um jogador que flutua muito, que sai da área o tempo todo, que aparece em todos os lados do campo, que tenta conduzir a bola e jogando contra um time que marca individual, com perseguições, né? Para traduzir aqui para quem não é do futebolês, do tatiquês. Basicamente, como é que funciona? A marcação individual, vamos supor, o Zezinho marca o Luizinho. Aí o Luizinho tá lá jogando do lado direito do ataque, o Zezinho tá marcando ele. Se o Luizinho for lá pro lado esquerdo com a bola, o Zezinho vai atrás. Entendeu? No caso da marcação por zona, que é a mais comum no futebol brasileiro, se o Luizinho, já até perdi aqui quem que é o Luizinho, quem que é o Zezinho, mas enfim, se o atacante que joga pelo lado direito está sendo marcado pelo defensor, ele vai lá para o outro lado, quem vai pegar ele do outro lado é o outro defensor. Então, no caso do time do CRB, o mesmo cara perseguia o jogador de ataque do Atlético, o jogador do Atlético não só de ataque, né? Só sobrava um e a gente vai falar sobre isso, onde ele fosse. Então, um jogador como o Vargas é bom porque ele se movimenta demais, e você se movimentar muito contra um time que marca individual faz toda a diferença, porque aí você abre um espaço. E é o que eu senti de falta no Atlético no primeiro tempo, que foi o motivo da minha pergunta para o Milito. Eu já postei um vídeo aí nas redes sociais, para quem não viu ainda, para quem está assistindo esse vídeo, e ainda com aquela opinião de que o Milito ficou bravo com a minha pergunta, e meu Deus, teve uma briga. Eu falei com muita naturalidade sobre isso nas redes sociais, porque eu vi com muita tranquilidade a resposta dele, já expliquei, enfim, não vou ficar sendo repetitivo aqui. Mas o que eu senti falta do Atlético no primeiro tempo foi justamente tentar alguma coisa diferente para confundir mais a defesa do CRB. O Milito explicou na coletiva o que aconteceu. Quando um time marca individual, basicamente cada um pega o seu, mas um cara fica no que a gente chama de sobra no futebol. Então, um defensor do CRB, ele não marcava individual ninguém e ele ficava na sobra para, se der uma merda, na internet a gente pode usar essas palavras, ter um cara a mais ali para tentar cortar uma bola. Se tem alguém que não tá marcando alguém do Atlético vai ficar sem marcação. E é óbvio que é um dos zagueiros. Cada atacante do Galo tinha o seu marcador individual, cada meia tinha, e os alas tinham, e aí um dos zagueiros ficou sem um marcador colado. Que o Milito disse na coletiva que não tinha como saber, e não tinha mesmo, qual desses zagueiros que sobraria sem marcação. No caso, foi o Fux, foi o zagueiro que jogou por dentro.
Então o Lianco tinha um jogador que perseguia quando avançava, o Alonso tinha, o Fuchs não tinha. Então, o que o Atlético tentou desde o primeiro tempo, em alguns momentos, e o jogador até tem qualidade para fazer isso, é um cara que tem bom passe, foi progredir em campo com o Fuchs, porque era o jogador que tinha um pouco mais de espaço, de tempo para pensar o jogo, porque não tinha um cara na cola dele. Então o Milito cita isso na resposta para mim na coletiva. O Fuchs conseguiu descolar, sair da zaga e chegar ao campo de ataque, chegar perto da área adversária algumas vezes, porque ele era o único que não perseguia. E qual que foi a ideia do Milito? Usar os caras que tinham marcadores individuais para abrir um espaço para o Fuchs conseguir entrar. Então o Bernard, o próprio Alan Franco, entre outros, que às vezes iam tumultuar um pouco esse setor do meio do campo, abriam o campo, né, puxavam o marcador para fora para o Fuchs ter esse corredor central para progredir. Eu até vi isso acontecer em alguns momentos, mas a minha crítica aqui, que foi o motivo da minha pergunta ao Milito, é que eu achei o Atlético, assim, pouco criativo para furar essa marcação individual do CRB. Eu achei que poderia ter um pouco mais de troca, de repente, de lado, sabe? Um pouco mais, pedir um pouco mais de movimentação para os jogadores. Achei que os jogadores estavam, em alguns momentos, aceitando um pouco essa marcação individual do time do CRB. E aí uma coisa que o Milito falou que me preocupou um pouco, primeiro é o seguinte, o próprio Vargas entrou já no primeiro tempo e melhorou. Eu acho que melhorou, tá? Eu acho que o Hulk ia sofrer mais com essa marcação individual do que o Vargas sofreu, justamente pela característica do Vargas. Eu não tô falando aqui que o Milito deveria ter tirado o Hulk, deixado o Hulk no banco para jogar o Vargas desde o início. Mas assim, será que não era um jogo para pensar no Vargas, sei lá, no lugar do Paulinho, por exemplo? Tô pensando aqui, tá? No lugar do próprio Bernard, por ser um jogador que flutua mais, que movimenta mais. E aí outra coisa que o Milito falou que me preocupou um pouco, ele falou, olha, eu só tirei o Lianco no intervalo e coloquei o Saravia porque o Lianco estava amarelado e estava marcando o jogador mais perigoso deles pelo lado do campo. Pô, claramente era jogo pro Saravia depois do que a gente viu no primeiro tempo, porque o Saravia é um cara que tem mais vocação ofensiva, que se associa mais. O Milito até destacou, e é verdade, que no jogo anterior contra o Corinthians a gente consegue um gol num lance de pênalti, que quem começou a jogada foi o Lianco. Então o Lianco também tem essa qualidade técnica, beleza. Mas, cara, você tem um lateral, você tá perdendo de 2-0, você tem um lateral que faz a zaga pelo lado direito, mas também tem essa vocação, tem mais facilidade para encaixar um 1-2 ali com o Scarpa pelo lado do campo, para de repente fazer um cruzamento na área, para de repente fazer uma jogada de infiltração na área, como ele fez, por exemplo, quando fez o gol no Clássico contra o Cruzeiro na final do Mineiro. Então, assim, para mim o Saravia tinha que entrar de qualquer forma no intervalo. E ele só entrou porque o Lianco foi amarelado. Então, o único incômodo que eu fiquei do ponto de vista ofensivo do Galo foi que o time, pelo menos no primeiro tempo, aceitou muito essa marcação. Eu acho que tinha alguns elementos para incomodar mais o time do CRB e não conseguiu fazer, mas tentou algumas coisas sim, especialmente isso que o Milito explicou, de abrir o campo com o Bernard, com o Franco para infiltração ali do Fuchs, mas pouco conseguiu incomodar. É bem verdade, chegou ao gol de empate no lance de pênalti, discutível, mas para mim foi pênalti. Não é aquele pênalti claríssimo, é um pênalti interpretativo. O Clauzinho no campo deu pênalti, não é um lance para o VAR chamar mesmo, porque a interpretação é do árbitro, ele viu o lance, ele marcou, então tudo certo, o Paulinho bateu bem e converteu o gol do nosso empate. Antes do gol do empate, eu esqueci de falar aqui, a gente teve a chance perdida número 2, e essa acho que é clara para todo mundo. O Fuchs avança com a bola, justamente o que a gente falou, que era o jogador que tinha um pouco mais de liberdade, mais de espaço, cruza na área, a defesa do CRB corta mal, corta parcialmente, o goleiro já tinha passado, o Franco que está dentro da área, o Franco, como eu disse, era um jogador bem mais ofensivo no jogo de ontem, cabeceia sem goleiro por cima, chance perdida número 2, essa claríssima, só para a gente contar, porque lá no final do vídeo vai ser importante. E já que a gente está falando aqui de perder chances, vem o gancho do Merchan. Você não pode perder a chance de utilizar o cupom FROSSAR para fazer o seu primeiro cadastro, aí, o seu primeiro depósito na KTO. Vai te garantir 20% de bônus nesse primeiro depósito e a primeira aposta é sem risco. Errou, o valor volta como bônus para uma nova tentativa, beleza? Aposte com responsabilidade. Consulte o regulamento e lembre-se que é só para maiores de 18 anos e que a aposta esportiva é para se divertir. Eu estou apostando quase que o dia inteiro aí nos Jogos Olímpicos, tenho visto e brincado bastante, mas para me divertir é o que eu recomendo também que você faça, não é para usar dinheiro de obrigação para apostar não, mas vem para a KTO porque as odds são muito boas e eu confio, beleza? Vamos lá então voltar para a análise do jogo, porque como eu disse, né, 2 chances desperdiçadas no primeiro tempo antes do gol de empate,
E aí aos 38 ali do primeiro tempo, o Atlético chega ao gol de empate com o Paulinho, que bate bem o pênalti, né? Eu sempre falo, e eu falei isso ontem, ao vivo também durante o jogo, que, cara, jogador de futebol profissional, ele tem uma obrigação quando o assunto é pênaltis, que é bater bem o pênalti. Eu acho inadmissível um jogador profissional bater mal um pênalti. Quando o cara bate bem e o goleiro tem um mérito e pega, beleza, é do jogo. Mas o cara tem que bater bem. Bater bem é o quê? É bater com alguma força, não pode bater um pênalti muito fraco. É bater no canto, ou um pênalti de segurança no meio, dependendo da situação é aceitável, mas bater no canto, bem no canto. Não bater um pênalti a meia altura, não facilitar a vida do goleiro. Né? E o Paulinho bateu bem, ele não é o cobrador principal do time, o Hulk já tinha saído machucado. Eu até achei que o Vargas poderia bater, que também tem um histórico de bater, e foi o jogador que entrou no lugar do Hulk, mas não, o Paulinho pegou, assumiu a responsabilidade, bateu e bateu bem no canto. O goleiro até acertou o canto, chegou perto da bola, mas não fez a defesa. Não fez a defesa porque o pênalti foi bem batido. Né? Se fosse mal batido, se fosse um pouco mais fraco, um pouco menos para o canto, ele teria feito a defesa. Então o Paulinho fez o que eu entendo que é a obrigação de um jogador de futebol profissional fazer, que é bater bem o pênalti. Pelo menos 3, 4 caras ali no seu elenco você tem que ter treinados ali no dia a dia de pênalti, para no momento decisivo, e aí vem mata-mata pela frente, a gente pode ter disputa de pênaltis pela frente, então assim, acho que até mais do que 3, 4 precisam treinar com frequência as penalidades para bater bem na hora que precisar, porque faz toda a diferença. O Atlético fez isso com o Paulinho e ali achava o gol que descontava o placar, né? 2 para o CRB e 1 para o Atlético. O Galo ganhou um pouco de confiança. Aos 42, pouco depois do nosso primeiro gol, o Vargas recebe uma bola do Franco, gira e bate para a boa defesa do goleiro do CRB. Chance perdida número 3. Volto a dizer que eu não estou aqui dizendo que todas essas chances foram chances claras, que é inadmissível perder. Eu estou só citando as oportunidades que o Atlético criou e que não foram convertidas em gol. Então, 3 no primeiro tempo, e essa defesa do goleiro do CRB foi um dos últimos lances ali da primeira etapa, que terminou de fato 2-1 para o time da casa. Os dois jogadores que estavam amarelados nesse primeiro tempo saíram no intervalo, né? O CRB tirou o Caio César, que estava amarelado, e o Atlético tirou o Lianco para colocar o Saravia, que realmente era uma alternativa muito mais interessante para o que o jogo pedia naquele momento. E já que a gente está falando de alternativa interessante, mais um gancho aqui para falar da Confiax. Se você está querendo tirar aquele sonho do papel, o sonho do seu carro, da sua casa própria, da sua viagem, do seu procedimento estético, o consórcio Confiax é uma excelente opção. O QR Code está na sua tela, parcela que vai caber no seu bolso, consórcio sem juros, sem burocracia, você pode ser contemplado já no primeiro mês, então faça o seu orçamento, porque o consórcio é uma ótima ideia, é uma ótima opção para você tirar esses sonhos do papel. Não sei como é que funciona consórcio, Frossar. Entre em contato com o pessoal da Confiax, faz o seu orçamento e faça as contas, coloca na ponta do lápis, porque pode ser uma baita opção para você, beleza? O Atlético voltou bem melhor para o segundo tempo, né? Aos 6 minutos ali o Scarpa faz um cruzamento quase que com a mão ali na cabeça do Vargas, que cabeceia, a bola vai na trave. O Milito até cita essa finalização na segunda pergunta que eu fiz para ele na coletiva, quando eu perguntei para ele sobre a ausência de um camisa 9, nós vamos falar mais sobre isso nesse vídeo. Ele lembra desse lance, porque de fato o Vargas, que não é esse jogador, não é esse centroavante de bola aérea, consegue um cabeceio ali muito em função do excelente cruzamento do Scarpa, porque a bola é perfeita realmente, mas a bola pega na trave, chance perdida número 4. Depois de pegar na trave, o jogador do CRB tira ali quase que em cima da linha, o Atlético perdia ali mais uma chance de empatar o jogo. Logo na sequência consegue, aos 7 vem o gol de empate, 7 do segundo tempo, o Arana tenta uma finalização, a bola explode na defesa, volta para ele, o Arana serve o Scarpa, e aí pessoal, até falei isso no Twitter, mas quero falar aqui também, é impressionante esse gol, porque quem já jogou bola, e peladeiro conta, sabe a dificuldade desse chute. A bola vem quicando, a imagem é muito clara, especialmente a câmera do replay, aquela mais de baixo. Cara, é surreal o tanto que ele dá um tapa consciente na bola, sendo que, como eu disse no Twitter, 99% dos jogadores colocariam essa bola na lua, assim, isolariam aquela bola porque ela vem quicando, e se o cara bate nela, né, querendo encher o pé, ele vai isolar, não tem jeito. O Scarpa vê que a bola tá vindo quicando e dá um tapa na bola com o lado do pé, consciente, buscando o ângulo, a bola desvia, acho que até 2 vezes, desvia no defensor, depois o goleiro também tenta a defesa e não consegue, e entra perto do ângulo. O Scarpa, a qualidade que ele tem com esse pé esquerdo é
diferente demais, é muito acima da média, um golaço, eu digo golaço pela dificuldade, não foi aquele gol dos mais plásticos do mundo, já vimos gols mais bonitos, mas pela dificuldade do chute, impressionante o que fez o Scarpa, o Atlético ali, enfim, empatava o jogo por 2-2. Já era um Atlético bem melhor, né? Antes até da expulsão do William Formiga, que aconteceu ali aos 11 do segundo tempo, já era um Atlético que conseguia se movimentar mais, que é o que faltou no primeiro tempo, né? Que foi o motivo da minha pergunta para o Milito na coletiva, a primeira. Era um Atlético que tinha o Paulinho saindo muito da área, buscando a bola lá atrás e confundindo assim a marcação adversária. O Saravia entrou bem no jogo, conseguia associações legais pelo lado do campo, em alguns momentos até infiltrava ali como mais um atacante. Aconteceu inclusive um lance ali pouco depois, salvo engano, aos 16, algo perto disso, que a bola vem cruzada da esquerda, o goleiro do CRB sai mal e o Saravia cabeceia meio que no susto ali por cima, faltou um pouco de altura, um pouco de cacuete para ele ali, porque mais uma chance perdida, clara, essa claríssima, chance perdida número 5 para a gente não perder a conta, né? A expulsão do William Formiga, ela é óbvia, aliás o jogador merecia, né? Uma punição, na minha opinião, porque aquilo ali, cara, é um lance muito feio, é um lance que é difícil você tirar o teor, o fator maldade ali da imagem, né? Porque, cara, não tem como ele alegar que foi uma cotovelada sem querer, que foi um movimento natural. Ele vê que o Scarpa tá ali, ele vê que é o rosto do jogador, ele larga o cotovelo no rosto. Imagem muito feia, assim, cara, daquelas que, assim, claramente o cara não tem um senso esportivo nenhum pra fazer uma coisa daquelas. Beleza, que a falta do Scarpa foi dura, o Scarpa até recebeu amarelo e bem amarelado, na minha opinião, mas ele faz uma falta de jogo ali, dura, beleza, e o jogador responde de um jeito totalmente desproporcional, um lance muito feio, e foi muito bem expulso. O Klaus demora um pouquinho ali, eu não sei se ele estava assimilando, ou se alguém falou com ele, de repente o Bandeira falou alguma coisa com ele no ponto ali, pô, largou o cotovelo, Klaus, no rosto, porque é lance se o juiz viu com clareza o que aconteceu, para chegar já subir no vermelho, teve um delayzinho ali, mas que bom que o vermelho subiu, um lance muito feio, realmente, óbvio de expulsão, e o Atlético, a partir dali, virou realmente um time que só atacava, né? Virou um jogo de ataque contra a defesa, teve esse lance do Saravia, como eu mencionei, chance perdida número 5, e só pra gente não perder a conta aqui, eu tô com a colinha aqui do lado, porque vamos lá, ó, esse lance do Saravia, chance perdida número 5, foi aos 16. Aos 19 teve uma bola levantada pelo Alonso, passou por todo mundo, o Paulinho finalizou de primeira com o pé, finalizou fraco pra fora, chance perdida número 6. Logo depois, teve um lance que o Otávio tentou de fora da área, entraram o Palácios e o Zaratio. O próprio Zaratio teve uma finalização para fora de dentro da área, chance perdida de número 7. Eu tô colando porque são muitas, eu não quero perder. Entrou o Cadu no jogo e nesse momento ali o Atlético tinha já mais de 70% de posse de bola e claramente estava tentando de todas as formas, o CRB só se defendia e estava tentando também chuveirar a bola na área. Só que não tinha esse jogador com a característica, né? E assim, aí vem a pergunta que eu fiz ao Milito, a segunda pergunta sobre camisa 9. Eu já tinha perguntado sobre isso em outra ocasião, o Alexander Henrique da Trivela também já tinha feito uma pergunta sobre isso ao Milito, salvo engano, mais de uma vez também. E o Milito nunca tinha falado abertamente que sim, ele sente falta de um camisa 9. Ontem eu consegui cercar ele direitinho na pergunta ali e ele admitiu que sente falta, né? Que é uma característica que ele gostaria de ter no elenco. Relutou, você vê que o Milito é um treinador que de fato faz o possível e o impossível para não cobrar no microfone algo do clube, da diretoria, ao contrário de outros treinadores que a gente já teve, especialmente argentinos, Cudê, Sampaoli, mas nesse caso não teve saída. Que a minha pergunta foi muito objetiva no sentido de, cara, você estava chuveirando bola na área porque você tinha um jogador a mais e os caras estavam muito fechados lá, é natural que isso aconteça. Quantas vezes o Atlético do Cuca, campeoníssimo, não teve que recorrer a esse tipo de jogada, só que você não tinha esse cara lá dentro para fazer o gol de cabeça. E quase fez, como ele bem disse na resposta, quase fez com o próprio Vargas, quase fez com o Cadu, chegou a fazer o gol ali no bate-rebate com o Cadu, né, aos 38 que foi anulado. Aliás, que zica desse menino, hein? 3 gols anulados já, teve gol anulado lá em Bragança contra o Bragantino, lá em Salvador contra o Vitória, ontem aqui em Maceió, impressionante, cara, como é zicado o Cadu, fez o gol, mas a bola pegou no braço do Vargas, para mim bem anulado. E o Milito relutou, mas falou sim,
Sim, ele pensou alguns segundos, deixa eu ver se eu tenho alguma saída. Aí viu que não, falou sim, sinto falta, era bom ter. E aí ele fala, cara, a gente tem que trabalhar outras alternativas também, ofensivas, é claro que tem. E o time tem outras alternativas ofensivas, porque senão não faria gol nenhum, porque não tem centroavante. Né, o Kardec claramente não é uma opção. Ele até viajou para Maceió, o Atlético emendou as duas viagens, né, de Maceió, seguiu direto, ou segue direto para Criciúma. O Kardec viajou com a delegação, mas nem no banco estava, foi cortado, e é um cara que claramente não tem um nível técnico ali para agregar, mas apesar de ter essa característica do 9. Então o Atlético tem que ir ao mercado, é fato. E a ideia da pergunta era realmente tirar isso do Milito, sendo bem sincero, porque isso, de uma certa forma, pressiona a diretoria de futebol, na figura do Vitor Bage ali, né, já que o treinador cobrou publicamente ou admitiu publicamente que gostaria de ter um jogador da posição, existe essa declaração para caso lá na frente dê errado a temporada de alguma maneira, vai ter o fato que foi lá atrás, olha, o treinador pediu e vocês não entregaram. E o Vitor, que obviamente trabalha em cima de ordens, em cima de um orçamento, em cima de permissões ou não permissões de quem manda no clube, dos donos do clube, pressiona também, é uma cascata, não é efeito cascata, uma bola de neve. Essa pressão acaba chegando nos donos do clube, que nesse momento, gente, vai me desculpar, precisam entender que sair aqui e ali do orçamento visando uma chance maior de sucesso competitivo é importante. O orçamento ele tem que ser seguido, ele tem que ser respeitado, beleza. Só que eliminações, por exemplo, mais cedo, mais rápidas nas competições de mata-mata, elas são mais prejudiciais para o orçamento do que qualquer contratação que fuja um pouquinho do padrão em relação ao investimento. Então, assim, buscar um atacante agora, especialmente agora com a lesão do Hulk, é essencial para o Atlético ser um time mais competitivo daqui para frente. A gente tem a Libertadores batendo na porta. Faltam 12 dias, 13 dias para o jogo da Libertadores contra o São Lourenço, oitavas de final. A gente tem o jogo da volta contra o CRB na semana que vem, Copa do Brasil. Se passar, vai ter outro mata-mata de Copa do Brasil. Se passar do São Lourenço, é Grêmio ou Fluminense na Libertadores, que não estão nos melhores momentos da vida, mas obviamente vão ser jogos muito duros. Então, assim, é claro que existem alternativas ofensivas, mas você tem que ter, para um time que quer ser campeão, todas as alternativas que não envolvem bola chuveirada na área para o cara ganhar de cabeça, e essa também. Quantos pontos o Vasco ganhou por causa do Verratti pelo alto? Né? Quantos? E aí, no caso do Vasco, talvez tenha faltado, ou falte ainda, enfim, não acompanho tanto assim, apesar de ser um time que eu tenho algum carinho ali, algum apreço, mais alternativas que fujam dessa, porque essa os caras exploram muito bem. Um time para ser campeão, ele tem que ter tudo. Vocês lembram lá, tudo assim, né, o máximo possível de alternativas para incomodar e para fazer gol. Vocês lembram do papo de quando chegou o Ronaldinho lá em 2012, como que era o discurso? Que todo mundo já contou essa história 1 milhão de vezes, o Cuca, o Calil, todo mundo envolvido naquelas conquistas lá de 2013, 14, que o diálogo foi o seguinte: o Cuca falava com a diretoria, cara, nosso time já tem tudo, mas falta o 10. Falta o cara da bola parada, o cara que vai nos entregar assistência, o cara do escanteio, da falta. Porque eu tenho bons zagueiros, eu tenho centroavante, eu tenho jogadores rápidos pelos lados, eu tenho driblador, eu tenho bons volantes, eu tenho bons laterais, eu só não tenho o 10. É a peça que falta para a engrenagem funcionar de uma forma perfeita. A peça que faltava lá era o 10, ele veio, a gente ganhou a Libertadores. A peça que falta agora é o 9. Ainda mais agora que não tem o Hulk. Tem que trazer, tem que trazer. É papo de obrigação. Porque se não trouxer, o time vai continuar desperdiçando oportunidades de jogadas pelo alto. A gente tem 2 caras que são muito acima da média para esse tipo de jogada de bola aérea, para dar o passe. Um é o Bernard, que já é bem acima da média, e o outro é o Scarpa, que talvez seja o melhor do Brasil no fundamento. Estamos falando de um jogador que foi o líder de assistências dos últimos 2 campeonatos brasileiros que ele disputou de forma completa, do início ao fim. Então, assim, você vai desperdiçar essa bola aérea que você tem poderosíssima, simplesmente por não ter um 9 bom, de qualidade lá dentro para aproveitar. Eu não tô falando que esse cara tem que jogar sempre, não. Tô falando que tem que ter no elenco, porque alguns jogos vão te pedir isso. Vão te pedir isso. E a gente não tem. Então, assim, isso está muito claro e tomara que a diretoria entenda que é importante nesse momento abrir mão um pouquinho da planilha ali, né, dos números, para buscar um cara que vai potencializar e muito as suas chances de conquista e de avançar de fase nas competições, que isso vai refletir nos números. Isso é básico para mim e espero que entendam isso e ajam enquanto dá tempo, porque Libertadores está batendo na porta e já não teremos o Hulk muito provavelmente para os duelos contra o São Lourenço.
Enfim, aos 38 saiu o gol do Cadu, anulado. Logo depois tem uma chance aos 44, o Alonso chuta de fora, o goleiro dá o rebote, o próprio Cadu tenta finalizar ali, o goleiro abafa, a bola pega no goleiro e sai. Chance perdida número 8, não achei também uma chance claríssima, né? O Cadu finalizou ali dividindo com o goleiro, mas foi mais uma oportunidade que a gente não conseguiu converter em gol. E aí, meu amigão, a bola já não rolava direito, o time do CRB não deixava jogar, o acréscimo foi dado, no fim das contas tivemos 11 de acréscimo, mas não tinha mais jogo, o CRB todo atrás da linha da bola, o Atlético não conseguiu furar o bloqueio para chegar ao terceiro gol, né? O gol realmente que fez foi o gol anulado, e para mim bem anulado, do Cadu. O Milito destacou essa situação do apagão que não pode acontecer, e não pode mesmo. O Atlético vai ter dificuldade para passar do CRB, não achem que vai ser fácil. Empatamos fora, vamos ganhar em casa e vamos passar. É claro que o Atlético é favorito, já era, continua sendo, mas vai ser um jogo duro. Eu tô com alguns números do CRB aqui, porque o time definitivamente não é bobo. Estamos falando de um time que perdeu a Copa do Nordeste nesse ano, na final, pro Fortaleza, que é um time que está na frente do Atlético no Brasileirão, nos pênaltis na final, complicou a vida do Fortaleza. Estamos falando de um time que, beleza, Frossal, mas eles são em 11º da Série B. A Copa do Nordeste é um campeonato levado muito a sério pelos times dessa região do Brasil, e os caras priorizam mesmo. Então, em uma parcela da Série B, certamente o foco dividido atrapalhou. É um time que não tem elenco para disputar 2, 3 competições, quando tinha também o Alagoano, ao mesmo tempo. Então, assim, o CRB, eu fiz essa conta, perdeu, entre aspas, 9 rodadas da Série B nesse momento que estava dividindo atenções. Quando terminou a Copa do Nordeste, 9 rodadas da Série B já tinham passado. É um time que com certeza não vai terminar na 11ª posição da Série B, tá? A última vez que eles perderam em casa, aqui no Rei Pelé, em Maceió, foi na primeira fase do Campeonato Alagoano, 5 meses atrás, no início de março. De lá para cá foram 19 jogos em casa, 13 vitórias e 6 empates. É um time organizado. Fica os parabéns aqui para o Daniel Paulista, é um time que joga de uma forma que pouquíssimos times no Brasil jogam e faz muito bem feito, corre riscos como qualquer time corre, o Atlético inclusive, mas dá mais certo do que errado, né? O time foi campeão alagoano, perdeu no detalhe a Copa do Nordeste, ainda dá tempo, eu acho que vai brigar por acesso na Série B, e complicou, está complicando, porque não está resolvida ainda a classificação, a vida do Galo na Copa do Brasil. Cara, tem que buscar um atacante, tomara que o Hulk volte logo, tem que entender que vai ser duro contra o CRB no jogo da volta, tem que entender que apagão como esse em mata-mata é inadmissível, não pode acontecer nem mais uma vez, e tirar lições. Tomara que o Atlético, já sabendo como o CRB joga, consiga fazer um jogo mais dinâmico na volta na Arena MRV, com mais alternativas, incomodando mais, tirando mais o time deles da zona de conforto, que a gente consiga classificar. E segue o jogo, assim, não tem lugar para desespero, não tem lugar para fora Milito. Certas coisas não precisava nem falar, né? Não precisava nem ter que falar esse tipo de coisa. Mas é evidente que eu sigo apoiando a continuidade do trabalho, né? Fazer críticas pontuais ao treinador, ao sistema de jogo, à atuação da equipe não significa ser favorável ao rompimento do trabalho. Eu não sou favorável à troca de comando técnico, eu sou favorável à continuidade do trabalho do Milito e vejo, e não mas, porque não são coisas opostas, não é uma coisa ou outra, dá para ter as duas juntas. Eu vejo pontos a melhorar e sou a favor da continuidade do trabalho, então essa é a minha opinião. Eu tô fechado com o Atlético, ainda acho que o time tem boas chances de beliscar algo grande nessa temporada, mas depende de uma engrenagem, e a engrenagem começa lá nos donos do clube e termina lá nos funcionários do dia a dia do CT, nos jogadores que entram em campo, enfim, passa por todo mundo, e é importante que todo mundo faça bem a sua parte para que a gente tenha sucesso nas competições que estamos disputando, beleza? Poderia ter sido muito pior. Fica como alento aí, como algo positivo, a recuperação que o time teve depois de tomar 2 gols com 7 minutos do primeiro tempo. O time conseguiu colocar a bola no chão, ter paciência e achar 2 gols, né? E dominar, e podia ter achado, porque quando a gente fala achar, parece que o time achou gols em jogadas pontuais. Não, fazer 2 gols e poderia ter feito 3, 4, 5, porque criou chance para isso.
Então fico alerta em relação às chances perdidas, não pode, mata-mata tem que aproveitar, mas fico elogio da recuperação do time, que de fato foi boa depois do apagão inadmissível no início do jogo, que o Atlético faça jogo melhor contra o CRB no jogo da volta, que a gente consiga classificar para as quartas de final e tirar lições desse jogo perigoso, mas no fim das contas positivo em alguns pontos aqui em Maceió, beleza? Espero que vocês tenham curtido o vídeo, deixa o like aí, me ajuda demais, não esqueça, e até o próximo conteúdo aqui no canal do Frossar. Saudações atleticanas.